Sabia que criar um mapa sem pensar ou na base do dane-se o realismo, vou fazer o que eu quiser porque é fantasia, pode deixar tanto o seu mundo quanto a sua história uma porcaria? Saudações, World Builder! Eu sou o Zauardo e tô aqui para te mostrar como criar universos incríveis para o seu livro, história em quadrinhos e RPG de mesa. E nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre se a geografia e os mapas do seu mundo precisam ser realistas ou fantasiosos para serem bons. Vamos primeiro aí definir esse realismo e fantasia que eu tô falando. Fantasia, logicamente, é qualquer mudança na realidade que você taca no seu mundo, mas também eu tô me referindo àquelas mudanças, por exemplo, você colocar montanhas e biomas no seu mapa, tudo aleatoriamente, sem ter pensado antes o porquê as coisas estariam ali. E o realismo é seguir o que acontece no mundo real. Colocar a montanha em placa tectônica, colocar os biomas a ver com a temperatura e a chuva e coisas assim. Quando a gente começa a pensar sobre esse tema, pode surgir alguns tipos de reclamações, entre aspas. É fantasia, então eu faço do jeito que eu quiser, ainda mais fantasia, já é ficção e é fantasia. Então completamente fora da realidade. Então, não é porque não é igual à realidade que pode ser de qualquer jeito. Uma história ou um mundo que você vai criar, ele vai passar uma imersão, uma experiência para o seu leitor, para sua audiência, que seja jogador, qualquer coisa. Precisa ter uma credibilidade, precisa ser um mundo acreditável para não quebrar essa imersão. Cada vez que o leitor quebra a imersão no mundo, ele tira desse estado como se fosse um sonho muito da hora de estar vendo a sua história ou de estar jogando o seu RPG, e ele lembra que ele meio que tem uma crise existencial, entre aspas, e lembra que é tudo uma mentira. E conforme isso vai se somando cada vez mais, isso faz com que a experiência dele no geral com o seu livro fique ruim. Essa credibilidade tem muito a ver com a consistência do seu mundo. No caso aqui, dois tipos principais: consistência externa e interna. Consistência externa é que, para entender o seu mundo, a audiência vai comparar o seu mundo fictício com o mundo real. Ele vai achar que o seu mundo ele vai ser completamente igual à realidade, até que você diga o contrário. Por isso que é importante já criar desde o início da sua história as expectativas para o leitor ter quanto ao seu mundo, para ele saber as coisas que vão ser fantasiosas que ele vai estar vendo no mundo, porque o resto ele vai assumir que é igual na vida real. A consistência externa depende muito do conhecimento que a pessoa tem da realidade. Por exemplo, um world builder que sabe sobre geografia tem mais chance de acabar quebrando a imersão vendo um mapa que tá meio estranho do que uma pessoa que nunca viu nada sobre mapas. E a outro tipo de consistência é a interna. Essa daí é a consistência dentro das regras do seu mundo da fantasia que você criou para ele. Outra coisa que pode aparecer nesse tipo de discussão: o argumento de que world building não é importante. Olha, até certo ponto isso é verdade, mas não é que world building não é importante. Se você colocar uma hierarquia entre personagens, história e aí world building, sim, world building ele é o menos importante desses daí. Na verdade, dá para expandir isso ainda mais em 3 níveis, eu diria. Digamos que você tenha uma história muito boa, que seria o mais importante para cativar e tal, ter sucesso, e o seu world building é zoadão. Tudo aleatório, tudo esquisito. Isso vai quebrar a experiência do leitor, ele vai achar que o seu livro é uma porcaria, ele vai toda hora ficar tirando dessa imersão. Se agora você tem um world building básico, com o essencial das consistências e outras técnicas de world building para fazer o mundo funcionar sem quebrar a imersão, você vai ter um livro bom, uma história boa. Mas agora, se você ter um world building extraordinário, incrível, bem pensado, planejado, tudo, vai ser uma experiência do caramba. Vai deixar a sua história muito mais memorável do que se não tivesse todo esse world building. Isso pode ser o seu diferencial da sua história para as outras, inclusive. E outro tipo de argumento pode ser que realismo é difícil, demora muito para aprender, tem muita coisa para aprender do mundo real, para conseguir criar um mundo. E, cara, sinceramente, não é verdade isso daí, cara. Dá para aprender de boa. Acontece que o jeito que a gente é ensinado normalmente é tudo com umas palavras difíceis e tal, que faz parecer que é um bicho de 7 cabeças, mas não. Por exemplo, zonas climáticas do Köppen-Geiger, é um sistema de classificação climática, que vai A, B, C, D, E,
que é para clima tropical, seco, temperado, continental e polar. Tem uma lógica por trás dessa classificação de climas. Tem a ver com temperatura e tem a ver com o nível de chuva que cai, a umidade naquela região. A segunda letra indica quanto tem de precipitação, que é chuva, e a terceira letra indica a temperatura do lugar. Tem uma lógica por trás que depois que você pega, não precisa ficar decorando coisas de geografia, inclusive para mapas. Você consegue entender como as coisas estão relacionadas e daí você consegue entender a causa e efeito que grava muito mais na memória. E daí quando você vai criar um mapa, você consegue lembrar disso e entender o que é para você colocar ali. Mas uma coisa que tem uma certa razão nesses tipos de argumentos é quanto a um realismo exagerado que um world builder pode ter. De querer criar o mundo com o máximo de detalhes possíveis, fundados na realidade, para conseguir criar o mapa perfeito realista. Isso, cara, vai criar em você um negócio que os gringos chamam de World Builders Disease, que é a doença do criador de mundos, que é o cara que só fica criando um mundo, mas ele quer também escrever uma história, mas ele não escreve a história, ele tá basicamente deixando a história para depois para criar o mundo. Isso aí também não vai levar você pro caminho que você quer. O que eu digo para fazer é você aprender o básico do realismo, o essencial, na verdade, para você conseguir aplicar no seu mundo, ter essa consistência externa. Então você aprende como isso afeta na hora de você desenhar o mapa, como afeta na hora das civilizações, como afeta os seus personagens, e daí você já vai para outras partes do world building para criar a sua história. O que está no centro de toda essa discussão é você tratar a fantasia do seu livro como uma escolha consciente do design do seu mundo, versus você usar isso como uma explicação para justificar alguma coisa aleatória que você colocou no seu mapa, sem ter pensado muito bem e usar isso para como foram os deuses, então por isso que tem biomas todos zoados por aí. E de algum jeito isso funciona. Magia, tanto faz. Por exemplo, um livro que ele faz completamente com que o universo seja diferentão, que é o Shadow of the Conqueror, de Shadden Brooks, onde o universo, na verdade, é literalmente um céu infinito, cheio de ilhas flutuantes, e se você pular dessa ilha, você vai, depois de umas horas, cair de novo lá de cima. Vai ficar nesse loop de ir pra baixo e daí pra cima. Vai cair assim. Um mangá que eu gosto muito também, que chama Tongariboshi no Atorie. Nesse daí, até onde eu sei, até onde é mostrado no mangá, na verdade, o mundo ele funciona realista, só que tem umas anomalias mágicas espalhadas por ele por conta de uma guerra que teve antes. Como uma montanha que são várias esferas que elas ficam em alturas diferentes de acordo com a época do ano. Ou também o Discworld, que é um mundo que é um disco em cima de 4 elefantes, em cima de uma tartaruga cósmica que viaja pelo espaço. E uma das coisas que tem nesse mundo é um deserto, que na verdade é um oceano de água desidratada, porque tem muita magia lá, e daí a água consegue atingir esse novo nível de água desidratada. Isso tudo aí são escolhas que o cara decidiu com intenção de colocar pra fascinar, e eles conseguiram deixar isso consistente com as expectativas que você tem pra esse mundo. Discworld, por exemplo, é um mundo onde você transborda magia por tudo. Um livro que é muito absurdo, é uma série de livros que entra muito nesse absurdo mágico e fica brincando com vários tropos da fantasia. Então isso fica completamente acreditável e por isso que não vai quebrar a imersão do leitor. O realismo na geografia também pode te ajudar a dar inspirações para na hora de criar o seu mundo. Um exemplo que eu já usei antes é de que normalmente é mais fácil impérios se expandirem em continentes de leste a oeste, porque a faixa climática é parecida, então em qualquer lugar de leste a oeste consegue ter o mesmo tipo de plantação. Basicamente isso falando de forma bem geral. Então como que o Império vai conseguir expandir para o sul, por todas as terras até o sul? Vai ser túneis mágicos? Vai ser portais? Como que foi isso daí? O realismo também pode dar esses tipos de desafios para você quebrar a cabeça e pensar em como aconteceu isso daí, como que o mundo se desenvolveu assim, e isso pode deixar o seu mundo também bem diferentão na hora de você criar, pode dar inspiração para magias novas, pode dar inspiração para tecnologias novas que eles conseguiram criar. O mundo real já é fascinante por si só e diferentão. É uma coisa que eu estava pensando ultimamente. Eu descobri que no período Cretáceo, mais ou menos uns 80 milhões de anos atrás, aqui na Terra, não tinha gelo nos polos. A Antártica tinha floresta. Imagina você vai para a Antártica e lá tem floresta do Canadá, da Rússia,
da Finlândia. E os dias lá tem aquela parada de 6 meses de dia e 6 meses de noite. Não é nenhuma mudança grandiosa na realidade, é só que o mundo ele era mais quente. Imagina você criar algum mundo assim, onde você coloca um império que fica num continente, num dos polos. Imagina as mitologias que eles iam criar por conta dos dias serem desse jeito esquisitão. Como a civilização ia se adaptar a esse tipo de coisa, que plantas iam precisar ter lá para eles conseguirem sustentar a alimentação. Tipo, e o mapa desse império, cara? Se ele for um império influente, eu duvido que ia ser esse mapa esquisitão cilíndrico que a gente tem por aí. Ia ser um mapa ou azimutal, com aquele circular, ou ia ser essa projeção aqui maravilhosa, que chama Hexafoliate. Parece uma flor, cara, é um negócio muito doido. Imagina um império se colocando no centro do mundo. Eu vou deixar aqui do meu lado um vídeo que complementa isso daqui, sobre o familiar versus o novo, de deixar as coisas do seu mundo parecidas com a realidade ou diferentonas e como você pode usar isso para melhorar a sua história. E qual é o papel dos clichês. Até a próxima!